Bora bater um papo seguro? Está no ar o Giro de Cibersegurança. Eu sou Murilo Figueira, do time de Endpoint da Edge Protect. Hoje é dia 21 de agosto de 2026. E nesta semana, um dado chama bastante atenção. 86% das pequenas e médias empresas afirmaram ter sofrido algum incidente de cibersegurança nos últimos 12 meses. Também tivemos vulnerabilidades sendo exploradas ativamente. Bilhões de cookies brasileiros expostos a ataques de DDoS, atingindo volumes superiores a 1 terabit por segundo. Vamos às principais notícias da semana. Vamos começar pelas pequenas e médias empresas. Um levantamento da Caspesc mostrou que 86% das PMEs sofreram algum incidente de cibersegurança nos últimos 12 meses. Entre os principais caminhos utilizados pelos criminosos estão o phishing, a exploração de vulnerabilidades e os acessos remotos. Esse dado derruba uma ideia bastante comum, a de que uma empresa menor não seria interessante para um criminoso. O atacante não precisa necessariamente encontrar uma grande empresa. Se existe uma vulnerabilidade, uma credencial exposta ou um acesso remoto mal protegido, existe uma oportunidade. E muitas vezes, empresas menores possuem menos recursos, menos visibilidade e equipes mais enxutas para identificar e responder a um ataque. Por isso, tamanho não deve ser utilizado como parâmetro para definir o nível de proteção. O risco precisa ser avaliado de acordo com a exposição do ambiente. Agora vamos falar de vulnerabilidades. A CISA adicionou recentemente 3 falhas ao seu catálogo de vulnerabilidades conhecidas e exploradas. Entre elas estão vulnerabilidades relacionadas a produtos da Cisco, Windows e Metabase. E existe um detalhe importante. Não estamos falando apenas de falhas que foram descobertas. São vulnerabilidades que já possuem evidências de exploração. Uma delas afeta o Cisco Secure Firewall. Outra está relacionada ao Windows AFD e pode permitir elevação de privilégios. E a vulnerabilidade do Metabase pode permitir que um atacante remoto não autenticado obtenha acesso administrativo em determinadas condições. Esse tipo de alerta muda completamente a prioridade para as equipes de segurança. Quando uma vulnerabilidade passa da possibilidade de exploração para uma exploração conhecida, o tempo para agir fica ainda menor. Por isso, acompanhar vulnerabilidades não significa apenas receber uma lista de atualizações. É preciso entender quais tecnologias estão presentes no ambiente, quais estão expostas e quais falhas representam risco imediato. Agora vamos falar de identidade. Uma pesquisa da NordVPN identificou 2,83 bilhões de registros de cookies roubados associados ao Brasil. Esses dados estão relacionados principalmente à atuação de info-stealers, malwares desenvolvidos para roubar informações dos dispositivos das vítimas. E aqui existe um ponto que merece atenção. Quando pensamos em roubo de credenciais, normalmente pensamos em uma senha, mas os criminosos também procuram cookies, token de autenticação e outras informações que podem permitir o acesso a sessões já autenticadas. Ou seja, mesmo que uma pessoa tenha uma senha forte, outros elementos da sua sessão podem ser utilizados em um ataque. Isso reforça uma mudança importante na segurança. Proteger a identidade não significa apenas proteger a senha. É necessário controlar acessos, monitorar atividades suspeitas e identificar rapidamente sinais de comprometimento. E para fechar as principais notícias, vamos falar de disponibilidade. Segundo dados da Cloudflare, os ataques de DDoS superiores a 1 terabit por segundo cresceram mais de 5 vezes no segundo trimestre de 2026. Para entender o tamanho desse volume, 1 terabit por segundo representa uma quantidade gigantesca de tráfego sendo direcionada contra um serviço. O objetivo dos ataques de DDoS é sobrecarregar a infraestrutura e fazer com que um sistema fique indisponível. E isso mostra que cibersegurança não envolve apenas proteger informações, também envolve manter os serviços funcionando. Imagine uma empresa cujo site fica fora do ar, uma plataforma que deixa de funcionar ou um sistema utilizado pelos clientes que fica indisponível. Mesmo que nenhum dado seja roubado, o impacto para o negócio pode ser enorme. Por isso, disponibilidade também precisa fazer parte da estratégia de segurança. Vamos ao ABC da cibersegurança. Nem todo boleto é verdadeiro. Muitos criminosos enviam boletos adulterados para que o pagamento seja feito na conta deles. Antes de pagar, confira o beneficiário e, sempre que possível, emita o boleto diretamente pelos canais oficiais da empresa. Segurança digital não é exagero, é necessidade. As notícias dessa semana mostram que não existe um único caminho para um ataque. Ele pode começar com um phishing, uma vulnerabilidade, uma credencial roubada ou até mesmo um serviço exposto. E também mostram que segurança não é apenas impedir que alguém entre, é saber onde estão os riscos, identificar quando algo está acontecendo e conseguir responder antes que o impacto aumente. Esse foi o Giro de Cibersegurança, um podcast papo seguro da Edge Protect. Conheça nossas soluções através do nosso site www.edgeprotect.com.br. Siga as nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram, TikTok e YouTube. Estamos por aqui toda semana com um novo episódio. Até o próximo Giro de Cibersegurança.